Graça e paz, meus irmãos. Podem tomar o assento. Deus seja louvado. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso sustento, Ele é aquele que guerreia as nossas guerras. Graças a Deus por isso. Estivemos aqui pela manhã, irmãos, e participamos da mesa do Senhor, da ceia. Tempo precioso, tempo de crescimento, meio de graça, tempo em que o Senhor falou conosco através de sua santa e preciosa palavra, e não será diferente nesta noite. Deus haverá de nos ensinar através da santa e preciosa Escritura. E nesta noite estaremos lendo e expondo, explicando um texto muito conhecido, irmãos. Um dos grandes desafios para todo pregador, um grande desafio é pregar textos que todo mundo já pregou trocentas vezes. Eu dizia domingo passado na minha sala de escola bíblica dominical, sala de batismo, que tem textos que são interessantes. Nós lemos, eu cresci na igreja, os irmãos já sabem, esta é uma história já bastante repetida. Eu cresci na igreja, e aí você tira as suas conclusões. Quantas vezes já ouvi de alguns textos explicações, sermões, ministrações, trocentas vezes. Já preguei, os preguei também várias vezes. Mas eu dizia domingo passado em minha sala que a diferença de uma leitura de um livro qualquer, de uma história, de um escritor qualquer, é porque quando nós abrimos a Escritura, Deus fala conosco, aleluia. E nós conseguimos entender e compreender e aprender acerca daquilo que Deus quer nos ensinar. Eu não tenho dúvidas que tanto vocês como eu, mais uma vez, estaremos aprendendo aqui em nome de Jesus. Deus haverá de nos ensinar através desse texto que nos apresenta uma mulher, esta estigmatizada pelo seu pecado. Das grandes coisas é justamente se desvencilhar dos estigmas. E aqui está um texto em que uma mulher é apresentada com estigma, com um pecado. Se você volta os teus olhos ao Evangelho de Cristo registrado por João no capítulo 8, nós temos aqui essa narrativa que vai do versículo 1 ao versículo 11, que nos apresenta uma mulher que foi apresentada diante de Jesus. O texto diz assim: Jesus entretanto foi, versículo 1, para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher que fora surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? O que tens a dizer, Jesus? Isto eles diziam tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além daquela mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que Deus aplique esta palavra aos nossos corações em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, por mais esta passagem, por mais este registro que aqui está para nos ensinar, para nos abençoar.
para trazer a cada um de nós ensinamentos preciosos. Ó Deus, usa-me como instrumento em tuas mãos, para que a palavra possa ser lida como fora, possa ser explicada como será, e possa ser aplicada a cada coração. Assim oramos, Deus, que teu Santo Espírito aplique esta palavra a cada coração neste lugar, ó Pai, e daqueles que acompanham pela internet. Deus, aplica esta palavra, Pai, usa-me como porta-voz, como instrumento em tuas mãos. Assim oro, assim nós já te agradecemos em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Meu querido irmão, eu não sei se você já passou pelo terrível constrangimento de ter o seu pecado publicitado, explícito. Certa vez eu perguntei aqui na igreja: você já foi pego em um pecado? E mais, a pergunta é mais intensa, mais profunda do que essa: o seu pecado já foi publicitado, mostrado, exposto? Verdade é, irmãos, que todos nós somos pecadores. Verdade é que erramos e falhamos constantemente. A grande pergunta para a gente aqui hoje à noite é: você já foi pego em um pecado na frente de outras pessoas? Quando você é surpreendido, quando as pessoas não esperam isso de você, e você está ali pecando, errando, maculando a santidade do Senhor Deus? Você já parou para pensar num terrível constrangimento de ter o seu pecado exposto diante das pessoas? Já parou para pensar? Pensa um pouco aí, querido, um exercício mental para todos nós. Pensa, quem sabe, quero crer que não, aquele pecado que não pode ser publicado e você o carrega. E já pensou você ser surpreendido, ser exposto, o seu pecado ser colocado à luz do dia? Quem sabe você já passou por isso, teu pecado foi privado, mas se tornou público. Talvez uma mentira que alguém descobriu que você cometeu ou falou, talvez uma explosão de ira na frente de outras pessoas, em que outras pessoas falaram: eu não esperava isso de você, e você explodiu. Quem sabe um pecado que você o estimou, guardou, alimentou, flertou com ele e viveu com ele um bom tempo, mas que em algum momento esse pecado foi descoberto. O texto que lemos mostra-nos de fato algo que foi publicitado aqui, foi colocado diante de Jesus e diante das pessoas de maneira explícita. Nós estamos diante de um texto, como dizíamos na abertura desta ministração, muito conhecido, que nos apresenta uma mulher que fora pega aqui em adultério, um pecado íntimo, e o seu pecado foi exposto diante das pessoas. Imagina comigo, pensa comigo, alguém que tem o seu pecado exposto. E sabe que eu pensei sobre isso, irmãos? Uma das piores coisas na sociedade, na vida social, é justamente a libertação dos estigmas. Certa vez eu falei sobre isso aqui na igreja. Se desvencilhar aos estigmas que são atribuídos a nós pelos outros. Muitas vezes, verdade é, pela imposição da nossa própria mente. Somos pessoas estigmatizadas. E uma coisa terrível, e isso se agrava, quando nós pensamos e mergulhamos na ideia de estigmas sociais. E o estigma social, queridos, sabemos disso, é uma forte desaprovação de características ou crenças pessoais, que vão contra normas culturais, e você é marcado com esses estigmas sociais. E a rigor, normalmente os estigmas sociais levam as pessoas à marginalização, vivem à margem da sociedade, terrivelmente à margem da sociedade. É terrível ver uma pessoa que vive à margem, porque essa pessoa está estigmatizada, queridos. E quantas pessoas que estão aí marcadas pelo estigma, pela nomenclatura que lhes foi atribuída, e sabemos, queridos, em nossos dias, é fato, queridos, uma quase unânime consciência de que nós somos aquilo
que os rótulos que usamos dizem que somos. E pessoas que carregam os seus rótulos e não conseguem se desvencilhar desses rótulos. Até frequentam igrejas, até estão dominicalmente cultuando, levantando as mãos, mas carregam em seu interior, em suas mentes, rótulos. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei da predestinação às avessas. Deixa eu explicar para vocês aqui. É como se fosse um karma. Karma é uma doutrina animista que ensinava que nós carregamos no tempo presente os sofrimentos que são as consequências de nossos erros cometidos em tempos passados, que acabam determinando o que nós somos hoje. Tem gente que parece que vive dentro dessa realidade do karma, como um destino inexorável, implacável, que você não tem como se desvencilhar dele, que é ditado não pelos decretos de Deus, mas pela imposição ou pelas imposições de nossa própria maneira de nos percebermos. É como se fosse um karma, essa doutrina animista, que diz, olha, você errou tanto no passado, e você colhe consequências desse passado no presente. Você tem esse karma, você é fruto de uma família desestruturada, você é filho de uma mãe que foi uma prostituta, você vai ser um prostituto, você vem de um casamento que seus pais não viveram a fidelidade, você vai ser um infiel, você tem um karma. Deixa eu dizer uma coisa nesta noite, em nome do Senhor: na cruz de Cristo, todas as coisas são quebradas e perdoadas em nome de Jesus. Não tem karma que resista ao poder do sangue do Cordeiro, aleluia. Mas sabe o que eu percebo, queridos, é que nesta doutrina, por isso que eu falei de predestinação às avessas, onde quem decreta o que somos e o que seremos não é Deus, pois nós defendemos na predestinação que é os eternos decretos de Deus, mas nessa doutrina animista não olha na perspectiva da predestinação, mas sim, são os estigmas que possuímos, quer sejam eles autoimpostos ou atribuídos a nós pela sociedade. Há pessoas que carregam estigmas. Eu não conheço intimamente ao ponto de dizer quem carrega aqui estigmas ou não, não posso, mas Deus sabe como nós estamos aqui hoje à noite, Deus sabe o que você carrega, Deus conhece a tua história, Deus conhece a tua realidade, Deus conhece aquilo que o teu ente, a tua mente te acusa como estigma, dizendo você é assim, você nasceu assim, é o melô da Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela, Deus quebra isso na cruz, queridos. Deus é aquele que traz uma nova realidade. Eu quero que você entenda hoje, à luz deste texto que lemos, João 8, de 1 a 11, que nos apresenta a história desta mulher. Nós devemos aprender que ninguém, note bem, ninguém, nem nós mesmos, nós temos o direito de delimitar, de estabelecer fatidicamente o nosso futuro, pois é Deus que o mantém em doce segredo, é Deus que decreta, é Deus que é Senhor, é Deus que nos amou, é Deus que procurou, é Deus que vai à procura, é Deus que tem história, é Deus que estabelece todas as coisas, é a Bíblia que diz que Ele nos amou antes dos tempos eternos, é Deus, então somente Deus, por isso que a Reforma disse, só lhe deu glória, glória somente a Deus, é Ele que sabe do nosso futuro, é Ele que decretou soberanamente todas as coisas, aleluia. Não é um estigma que vai definir o meu futuro, não é a marca de um pecado, quem sabe cometido, às escondidas, que vai determinar o teu futuro. Nós cremos num Deus que é poderoso para reescrever a nossa história, louvado seja Deus. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Deus é aquele que se apresenta com misericórdia. Eu disse certa vez aqui na igreja que se você fizer um levantamento, um exercício bíblico dominical, de escola bíblica dominical, de personagens bíblicos que receberam estigmas, rótulos. Eu não sei se você já teve a curiosidade de fazer um levantamento na Bíblia de personagens bíblicos com rótulos. Se fossem membros aqui desta igreja. Deixa eu te ajudar. Abraão,
Abraão, o pai da fé, o mentiroso. Jacó, o trapaceiro. Moisés, o assassino. Isaías, o pecador. Eu poderia continuar aqui mostrando para vocês homens e personagens bíblicos que receberam rótulos e que são conhecidos pelos seus rótulos, mas que foram poderosamente abarcados pela graça, alcançados pela graça. Nós não somos diferentes dessas pessoas. Nós podemos apresentar, isso é no Velho Testamento, eu podia apresentar personagens do Novo Testamento. A mulher samaritana, religiosa de quinta categoria. Pensa numa religiosa fraca, a mulher samaritana. Podemos apresentar Mateus, o publicano, visto como traidor e roubador. Mateus. Pedro, um negador, um traidor. Saulo, rótulo, estigma, o perseguidor da igreja. Quantas pessoas que foram rotuladas. E me chama a atenção que a história desses homens e mulheres é a melhor prova, note bem, querido, de que nós não somos condenados a seguir o rumo determinado por nossos estigmas. Há um Deus que de maneira soberana é poderoso para transformar. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Se eu pudesse tragar aqui o microfone para vocês, ninguém vai fazer isso, e você pudesse apresentar o seu estigma. É voador, é lento, é apressado, é desligado. Eu posso ventilar um microfone para que você possa. Qual é o seu estigma? Na família, naquela intimidade, só você em casa. Esse aí é voador. Isso aqui é devagar demais. Esquecido. Esse é não sei o quê. Qual é o estigma que você carrega? E olhando a reação de vocês, eu sei que cada família vive essa realidade. Esse meu filho é assim, esse meu outro filho é assim. Os estigmas são apresentados, irmãos. E para algumas pessoas isso é muito leve, isso é muito tranquilo, tira de letra. Mas tem pessoas que carregam esses estigmas, tem pessoas que carregam e levam para o lado mais pesado desta realidade, de pecados que estão ocultos ali, que se entregam ao pecado, que falam, não tem como se desvencilhar. Quantas pessoas que carregam os seus estigmas. Preste atenção, querido, quando as pessoas vivem esta realidade do estigma, quando eles são impostos pela sociedade, aquilo que as pessoas enxergam, eu quero lhe dizer nesta noite, que a palavra de Deus nos diz, que o Senhor não olha para a nossa aparência, para a nossa altura, o Senhor olha para o nosso coração. Deus vê o nosso interior, Deus sonda os nossos pensamentos, e o Deus a quem estamos diante dele, através de sua palavra, nos conhece, e é poderoso para restaurar o que precisa ser restaurado, mesmo aquilo que ninguém conhece, mas ele conhece, e é poderoso para restaurar hoje à noite. Creia nisso, em nome de Jesus. Quem sabe hoje à noite é noite para você se desvencilhar desse estigma, você pedir perdão, fugir dele. Eu queria muito tranquilamente, pois eu pretendo continuar esse sermão próximo domingo à noite, então sem pressa, eu quero falar do primeiro ponto desse sermão, sem pressa, com muita tranquilidade. Eu quero que você olhe para o diálogo entre Jesus e a mulher. É interessante que há aqui um diálogo estabelecido por aquele que é santo, puro, perfeito, com uma mulher que é estigmatizada aqui, que é apresentada, que é pega em adultério, que é uma pecadora, mas com esse estigma social é apresentada para que ela carregue sozinha os pecados de tantos outros, que não eram, quem sabe, adúlteros, mas eram mentirosos. Quem sabe não faziam isso de maneira pública, mas eram infiéis no privado. Quem sabe eram pessoas que conheciam os ritos religiosos, mas não conseguiam viver uma vida íntima com o Pai, mas estavam ali para acusar. É o que a rigor acontece, irmãos, é o que a rigor acontece nas igrejas. Permitam-me, irmãos, esses dias até comentava com o presbítero Moisés do gabinete, nós fomos surpreendidos
Quarta-feira passada nós fizemos um momento de oração pelo pastor Paulo Júnior. Foi afastado do pastoreio, pelo seu comportamento, pela sua conduta. E pasmem, o que me deixou muito triste foi perceber que outros líderes religiosos aproveitaram o campo e a abertura virtual para criticarem, para apontarem. Eu sabia, gente assim, que cobra muito, esconde alguma coisa. Sabe o que eu vejo? Esse comportamento desses que apresentam essa mulher adúltera, para dizer assim: Jesus, condena, é o Senhor que tem a apedrejar, é o Senhor que tem que condenar, está aqui. Era só capa, era só aparência. E confesso para os irmãos, meu coração ficou muito triste. Muito triste. Mas ao mesmo tempo eu vi naquela fala daquele homem que reconheceu que falhou, que errou, que pediu perdão publicamente. Alguém conhece a Cristo e diz: eu sei a quem eu posso recorrer. Louvado seja Deus. Ele recorreu. É o preço que se paga de um ministério público, de uma confissão pública. Ele procura os meios para fazer isso. E em algum momento, irmãos, eu encontrei esses fariseus nas redes sociais esses dias. Gente que não esperou nem 24 horas. Já estavam ali publicitando, apresentando, dizendo: Jesus apedreja, Jesus, o Senhor pode, está aqui. Era muita capa, era uma pessoa muito dura, rude. Deixa-me dizer uma coisa, querido: tudo aquilo que ele pregou é verdade, e continuará sendo verdade. Nós precisamos denunciar o pecado em nome de Jesus. Pecado vai continuar sendo pecado e tem que ser denunciado, apontado, seja com palavras mansas e brandas, seja com dureza. Pecado é pecado. E quero lhes dizer nesta noite que a queda, o pecado dele não diminui 1 milímetro a santidade e o poder de Deus. Louvado seja Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Cuidado você que pensa que está em pé. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, queridos. Tem muita gente que se coloca num patamar de perfeição, que acha que eu sou irretocável, eu sou irreparável. Comigo não. Nós somos pecadores, irmãos. Nós somos impuros e habitamos no meio de pessoas de impuros lábios. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor. Mas estão esses aqui, que se apresentam. Eu queria destacar para a gente hoje uma frase, a primeira frase no diálogo que foi estabelecido entre Jesus e a mulher. E 3 frases ditas por Jesus àquela mulher me chamam a atenção, objeto da nossa ministração hoje e domingo que vem à noite. A primeira frase dita por Jesus, e tão somente, eu quero dizer para você que tão somente o Jesus poderoso, que é Deus, que é Senhor, que conhece o coração e conhece o íntimo de cada um de nós, Ele pode perguntar o que Ele perguntou, o que está escrito no versículo 10, quando Ele pergunta: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Quem te acusou, mulher? Cadê eles? A primeira pergunta que me chama a reflexão hoje à noite é quando Jesus olha para aquela mulher e diz assim: cadê eles? Cadê os perfeitos? Cadê os irreparáveis? Cadê aqueles que tinham a lei em sua conduta de tal maneira que eles se colocavam em um patamar, em um estágio de perfeição, que eram irretocáveis? Mulher, cadê os teus acusadores? Vamos entender por que ele chega a essa pergunta. Veja bem, queridos, quando nós saímos do capítulo 7, diz a palavra que Jesus estava ali em um processo missiológico, de missão, de pregar. O ministério de Jesus foi extremamente intenso, 3 anos. Jesus tinha uma agenda divina. Ele não poderia deixar de cumprir essa agenda, pelos seus próprios decretos. Ele era Deus. Deus sabia, Jesus sabia por que tabernaculou, por que se tornou homem, na plenitude dos tempos. Jesus sabia por que deveria chegar naquele tempo. Jesus chega, e Jesus cumpre uma agenda. Se você prestar atenção, no final do versículo, do capítulo 7, diz a palavra que depois de um momento ali, diz a palavra que cada um foi para a sua casa, versículo 53.
Mas olha como abre o capítulo 8, dizendo que Jesus não foi para casa, não foi descansar, depois de uma lida, depois de um trabalho, Jesus foi para um monte, Jesus foi orar. Jesus foi estar diante do Pai. Veja, o texto do verso 2 diz que de madrugada voltou novamente para o templo. Percebe, irmão, Jesus estava ali em oração, em consagração constante, servindo-nos de exemplo aqui, mostrando o caminho que nós devemos trilhar, que devemos seguir. Mas diz a palavra que Jesus, quando volta do monte, de madrugada, vai ao templo, verso 2, todo o povo ia ter com ele, assentados ensinava. Eu estou falando de madrugada aqui, oração e palavra, oração e ensino, oração e catequese. O mestre está ensinando, e diz a palavra que naquele contexto, naquele momento, os escribas e fariseus, pastor, quem eram os escribas e fariseus? Os escribas e fariseus, que está aqui descrito no versículo 3, eram os religiosos de plantão da época, era gente que conhecia a lei, era gente séria. Nós até brincamos, ali vai um fariseu, né? Quem usa essa expressão? Ali vai um estigma, né? Ô fariseu. Ainda bem que eu não uso esse estigma, graças a Deus. Não é, Hugo? Mas o fariseu na época de Jesus era gente séria, gente muito comprometida, era gente que buscava cumprir os mandamentos de Deus, à risca, ipsis literis. Era gente comprometida com a lei, pessoas que estavam preocupadas com os pormenores, as nuances da lei. Era gente plantão, era crente chato. Não tem crente chato, irmãos? Vocês conhecem crente chato? O que é um crente chato, pastor? É gente que está muito apegada à lei, as nuances da lei, que não tem misericórdia. Esses eram assim, eram religiosos de plantão. É gente que não tem misericórdia ao interpretar a lei, é gente que não aplica a lei de maneira misericordiosa, é misericordioso no autoexame, mas é ávido na aplicação da lei para o outro. Eram esses homens aqui, eles acabavam esquecendo do homem, para quem a lei foi feita. Mas fariseus e escribas, eles trouxeram esta mulher diante de Jesus. É fato, irmãos, em contexto aqui, o que é que dizia a lei mosaica? Eles conheciam a lei, eu estou dizendo que eram pessoas sérias, comprometidas com a lei. O que é que dizia a lei? A lei dizia mosaica, determinava que o ato cometido por aquela mulher fosse punido com o quê? Com apedrejamento. Era lei, estava na lei. Deus conhece a intenção daqueles que usam a lei, irmãos. Eles estavam errados, pastor? Não, claro que aqui um bom estudante de direito irá perceber que algumas coisas apresentadas aqui que são erradas aqui, que não vou entrar nesse mérito aqui, mas o processo aqui, tinha alguém ausente desse processo aqui. Mas eles apresentam a mulher porque eles estão dispostos a que a lei seja cumprida. Eles são ávidos em fazer isso. Eles querem que Cristo seja acusado de algo. É interessante que eles se apresentam, verso 3, acompanhe comigo, e diz lá, apresentam diante de Jesus, e diz assim: olha Jesus, esta mulher foi surpreendida em adultério, e eles colocam a mulher no meio de todos. Eu já disse aqui na igreja certa vez, que culturalmente, uma pessoa que era apresentada diante de adultério, essa pecadora ou esse pecador era arrastado nos vilarejos, e as pessoas gritavam: adúltera, adúltera. E você sabe que o ser humano é curioso, é ou não é, irmãos? Às vezes você vem num trânsito, permita-me aqui, você vem ali na Fernandes Lima, e um acidente ali, ou uma colisão, e as pessoas vão parando, o trânsito vai ficando engarrafado, as pessoas querem só, e nós fazemos isso também, tá, gente? Você quer dar aquela olhadinha básica assim, só para... Você imagina o povo gritando na rua: adúltera! Eita, hoje vai ter apedrejamento. Eu fico imaginando aquele povo carniceiro, justiçamento. Eita, hoje tem apedrejamento, tem um adúltero aí, ó. Vamos lá. E diz naquele contexto que o adúltero era anunciado publicamente, porque alguém pode perguntar: por que tem tanta gente com pedras lá? Esse povo tinha que fazer, não é? Era a lei. Essa pessoa tinha que ser apresentada, julgada e condenada, apedrejada. Ela precisava pagar o seu pecado. Interessante, irmãos, que
quando nós olhamos para o texto, presta atenção, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nessa união hipostática de Cristo, alguém pode perguntar: pastor, Jesus precisava estar no monte orando para se consagrar, para não fazer nada errado? Irmãos, tudo que Cristo fez, Ele fez para servir de exemplo para a gente. Você entende isso? Amém, meu irmão? Se você prestar atenção, todo mundo foi para casa. Por que eu citei esse detalhe no texto? Entretanto, o texto vai dizer no verso 1: entretanto Jesus foi para o monte para orar. Jesus já sabia que estaria ensinando aquelas pessoas ali, naquela madrugada. Jesus já sabia que uma mulher seria apresentada diante dele. Jesus já sabia que ali seria uma oportunidade. Eles estavam reunidos, voltaram para casa, mas Jesus não foi para casa, Jesus foi para o monte. Claro, por inferência, nós entendemos que a presença de Cristo no monte, a rigor, via de regra, era momento de oração. O texto não diz isso, mas por inferência dá para entender isso. De madrugada ele volta ao templo. Diz a palavra que bem cedinho ele volta e os fariseus se apresentam lá. E diz aqui: está a mulher que foi acometida em adultério. Se você prestar atenção, querido, depois de um momento de oração, quando Jesus volta para o templo, alguém pode perguntar: pastor, por que já tinha gente no templo? Esse povo também era o quê? Era avivamento ali, era oração de madrugada. O que esse povo estava fazendo no templo de madrugada? Se você ler o contexto aqui, Jesus está no contexto aqui da festa dos tabernáculos. O povo se reunia, a multidão se reunia para festejá-la. Os discípulos sabiam que Jesus, como bom judeu, estaria no templo. Vão para lá, os fariseus se apresentam diante de Jesus, e assim: Jesus, está aqui a mulher acometida de adultério, pecadora, e o Senhor precisa fazer alguma coisa. Olha para o versículo 4, disseram a Jesus: mestre, tu não és mestre? Tu estás ensinando aí, mestre, o Senhor conhece a lei, está ensinando a lei, o Senhor é um rabi, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés, a lei mosaica diz que tais mulheres sejam apedrejadas. Olha que pergunta capciosa, queridos. Tu, pois, que dizes? O que é que o Senhor tem a dizer sobre isso? Ela foi apanhada em adultério. Mas eu dizia que nesse processo jurídico aqui, algumas coisas são observadas. A lei de Moisés previa a morte para o homem e para a mulher, colhidos no ato de adultério. Baseado em quê, pastor? Depois você lê em casa, Levítico capítulo 20, versículo 10, homem e mulher foram pegos em adultério. Primeiro que esses homens ávidos em fazer justiça, desejosos não pela justiça, pois Deus conhece o coração de cada um e a inclinação da alma de cada um, eles queriam apenas ter algo para condenar Jesus. Eles estavam nesse processo, e eles apresentam esta mulher diante do Senhor. Interessante, irmãos, é que o verso 6 explica isso para a gente. Dizia isto, diziam eles tentando para terem do que o acusar, mas Jesus escrevia na terra com o dedo. E no verso 7 diz, como que ele estivesse insistindo na pergunta, Jesus se levanta e diz: aquele, pois, dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedras. Você está sem pecado aqui? Então quem não tiver pecado aqui está apto, atire pedras. Eu gosto muito dessa expressão usada por Cristo, por conhecer o coração de cada um. Jesus fita os olhos daquela multidão. Jesus diz: olha, se vocês não têm pecado, atirem pedras. Sabe o que me chama a atenção? Não sei se você já prestou atenção nisso no texto. É que Jesus não fica com um olhar de repreensão para ninguém. Jesus não fala isso e fica fitando os olhos em ninguém. Diz a palavra no verso 8 que ele tornou a inclinar-se e continuou a escrever no chão. Quem os acusou nesse momento? Cristo fala e curva a cabeça, inclina a cabeça, irmãos. É a consciência que, de maneira clara, que os acusa. E todos aqueles homens, ao serem colocados diante de um espelho, viram-se sujos, pecaminosos. Quem sabe alguns, pela primeira vez, se perceberam: eu sou também pecador. Eu sou
diante de Deus, diante da lei, eu também sou falho. Eu não sou adúltero, mas eu sou mentiroso. Eu não sou adúltero, mas eu sou infiel. Não de maneira pública e visível, mas às escondidas. Eu nunca traí minha esposa, mas eu me escondo por trás de uma internet. Eu digo a verdade na frente das pessoas, mas eu estou mentindo no departamento que trabalho ali, com coisas pequenas. Eu sou pecador, Senhor. O Senhor sabe, eu não posso esconder das pessoas. Eu sou irreparável socialmente dentro da igreja, e muitas vezes estou escondido numa redoma chamada igreja, religiosamente bem posto, mas o Senhor conhece o meu coração. Quem sabe há muitos que acusaram o pastor Paulo Júnior na internet, são pessoas que escondem pecados ocultos que Deus sabe, irmãos. Olha aqui para mim, querido, você esconde do pastor, você esconde do conselho, você esconde da esposa. Mas sabe o que Jesus pergunta para a gente hoje à noite? O que é que a tua mente diz sobre você? O que é que o teu coração afirma sobre quem você de fato é? Eu não estou falando o que é que a sociedade diz quem é você. É muito mais fácil se colocar no banco daquele que acusa, sentar entre aqueles que é razão, para dizer acusa, apedreja, marginaliza, faz cumprir. Mas diz a palavra que Jesus fala, e diz que não tem pecado aqui, que lance a primeira pedra. Faça cumprir o desejo da alma de vocês, faça cumprir o apedrejamento, é isso que diz a lei. Então quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra, diz a palavra, irmãos. No versículo 9, que ouvindo a resposta e acusados pela própria consciência, olha o que diz o texto: foram-se retirando um por um, a começar para os mais experientes. Eu não sei vocês, mas a Bíblia ela é completa. Por que começa pelos mais velhos? É o exemplo. Olha aqui para mim, querido, exemplo. O mais velho é alguém que consegue captar a mensagem com mais facilidade, alguém que é experimentado, tem experiência. Salomão escreveu Eclesiastes já como idoso. Sabe o que ele disse assim? Sabe que a vida é correr atrás do vento. A vida a suma é teme a Deus. O último capítulo de Eclesiastes diz: tema a Deus. Porque sabe o que é a vida se não tiver temor a Deus? É como um vento, é uma fumaça, dissipa, não tem futuro a vida. Quem traz razão à nossa vida está assentado no trono, mas também habita no nosso coração. Louvado seja Deus. Diz a palavra que do mais velho até os últimos, uma lógica do maior para o menor, os mais jovens. Diz a palavra que todos eles se retiraram. Eu fico imaginando, irmãos, vocês sabem que eu leio a Bíblia imaginando, e às vezes eu fecho os olhos imaginando as cenas. A cena era de gritaria: apedreja! Aquele povo vai passando no trânsito, dá uma tapa nele. Justiçamento, o cara está aqui, o cara é um estuprador e foi pego no centro da cidade, passa aquele agitador, dá uma tapa, pode dar, é para pisar mesmo. Imagina a gritaria desse povo: apedreja, merece, é adúltera, pode apedrejar. Se eu tivesse aí perto, eu dava uma pedrada na cabeça dela, pode apedrejar. A gritaria, depois que Cristo falou, se tornou em silêncio, de autoacusação e de reflexão. Nós também somos pecadores. O som, que era o som das vozes, se transformou no som das pedras largadas no chão. Se você olhar para o texto, acompanha comigo, queridos, a palavra, que o texto nos diz que eles saíram, todos eles, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu fico a pensar, irmãos, essas pessoas desconcertados ou desconcertadas e conscientes de suas próprias impurezas, eles saem, eles abandonam, eles soltam as pedras, eles deixam de gritar, cada um volta para sua casa. Eu fico imaginando os fariseus e os escribas conversando, ou em silêncio, voltando para casa. Meu Deus, eu não sou adúltero, mas eu sou isso. Meu Deus, quem sou eu? Eu sou impuro também, eu sou pecador, eu sou falho. Por que eu estou te levando a pensar sobre isso hoje à noite, queridos? Porque é muito mais fácil sentar na posição daqueles que estão prontos a jogar pedras. Mas sabe o que Deus quer que façamos aqui hoje à noite?
é que possamos olhar para o nosso interior e dizer: Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Quem pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia. A palavra é que eles saem, que eles se separam ali, que eles vão embora. Essa é a pergunta que eu quero que saiamos daqui refletindo, para a gente caminhar para o final dessa ministração de hoje. Mas a palavra é que Jesus fica sozinho com a mulher. Aí sim, erguendo-se Jesus. Eu não sei vocês, olha a beleza do texto, irmãos. Jesus, quem não tem pecado, que lance a primeira pedra. O que é que ele faz? Ele baixa a cabeça. É a consciência, é pessoal, é intransferível, é um momento de confissão, é seu, é você e Deus. E o texto é fantástico. Jesus não precisou ficar completando o sermão, dizendo: olha, você é um pecador, você é... Nada disso. Deus é cirúrgico. Deus entra e fala onde nenhum de nós podemos entrar, ou falar, ou ministrar. Eu falo aqui, vocês escutam, mas é o Espírito Santo de Deus que invade a nossa alma, e que move o nosso coração, e que renova o nosso interior. Jesus curva a cabeça, mas note bem, o versículo 10 diz que erguendo-se Jesus, chegou a hora de tratar essa mulher. Olha aqui para mim, querido. Deus perfeito, 3 vezes santo, é aquele que trata e olha as nossas vidas, apesar de nós, adúlteros, mentirosos, roubadores, caluniadores, perseguidores, difamadores. Eu quero dizer que aquele mesmo olhar é o olhar que nos contemplou, porque Cristo nos amou primeiro. Aleluia. Você entende isso? Amém, querido? Mas a palavra é que ele ergue-se, e ele não viu mais ninguém. Mas a palavra é que ele estava só com aquela mulher. A pergunta que lhes levei a pensar hoje à noite é a pergunta que eu quero que saiamos daqui pensando sobre ela. Onde estão os teus acusadores? Olha aqui para mim, querido. Às vezes o acusador é o marido em casa. Onde estão os teus acusadores? Às vezes é a esposa que acusa. Às vezes os filhos acusam os pais. Às vezes os pais acusam os filhos. Às vezes é a igreja que acusa a liderança. Às vezes é a liderança que acusa os liderados. Onde estão os seus acusadores? Eu quero que saiamos daqui hoje à noite pensando sobre essa pergunta de Jesus, que ela possa reverberar em nosso coração. Queridos, onde estão os nossos acusadores no tempo presente? Alguns entes que nos acusam, ou pelo menos 3 entes que nos acusam, a nossa própria consciência que nos acusa de pecado, o diabo, nosso eterno acusador, ou os homens que nos observam, notam o nosso comportamento pelo mundo e nos acusam. Jesus olha para aquela mulher, versículo 10 diz: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Olha aqui para mim, querido, querida. Sabe quem de fato pode nos acusar? Sabe quem de fato pode nos acusar? É aquele que está sentado no trono. Ele está aqui hoje para dizer ao teu coração: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te restauro, eu te transformo. Você não precisa carregar esse estigma. Na cruz de Cristo, nós não acreditamos e não defendemos. Olha aqui para mim, querido, maldição hereditária não existe. Na cruz de Cristo tudo é quebrado em nome do Senhor. Outra vez atendi uma pessoa no meu gabinete. A pessoa me perguntou: pastor, mas é uma herança que eu tenho da família. Eu sou crente, mas é uma herança, é nesse diapasão, é nesse viés aqui. Eu disse: querido, na cruz de Cristo toda e qualquer maldição é quebrada. Louvado seja Deus. Você é nova criatura. Você não pode estar preso aos estigmas. Olha aqui para mim, você não pode estar preso ao que a tua mente diz. Você não pode estar preso ao que a sociedade diz. Você não pode estar preso àquilo que o diabo diz, o nosso eterno acusador. Ele vai acusar, ele vai apontar. Nós precisamos hoje à noite recorrer àquele que de fato pode nos acusar, aquele que pode nos condenar, aquele que de fato pode trazer também salvação.
é a Cristo. Nós precisamos fitar os nossos olhos em Cristo, não por acaso, que Cristo só ergue, levanta-se e olha para aquela mulher, dizendo: mulher, olha ao lado, não há quem possa te acusar, eu estou apto, eu tenho legitimidade, eu posso de fato te acusar e te condenar. Mulher, onde estão os teus acusadores? Eu quero que você saia daqui hoje à noite, querido, com essa pergunta: quem tem te acusado, querido? Quem tem te acusado? É a tua mente que diz a você constantemente, diuturnamente: você não tem jeito, você vai ser assim, você é um fracassado, você não vai vencer na vida. Tem dito ao teu coração isso? É a tua família que olha para você como filho: esse não tem futuro, as pessoas falam isso sobre você, querido. É a tua esposa que diz: eu já orei tanto, não tem jeito, esse não tem jeito. É o marido que diz à mulher: não tem jeito, eu já clamei, eu já pedi. Eu quero lhe dizer que esses não estão prontos a te acusar, mas nós precisamos recorrer àquele que de fato é misericordioso, é santo. Mas quando Isaías se viu diante de sua glória, diz assim: Deus, eu sou impuro e habito no meio de pessoas de impuros lábios, tem misericórdia de mim, Senhor Deus. Diz a palavra que ele lança um anjo lá com tenaz e purifica os lábios do profeta Isaías e o usa para o louvor e a glória do seu próprio nome. Louvado seja Deus. Sabe quem é esse? É aquele que pega Jacó, trapaceiro, e diz assim: cadê os teus acusadores, Jacó? Eu vou te usar, eu vou te abençoar. Quem é esse? Pega Abraão, que mentiu, e usa como um pai da fé. Quem é esse? É aquele que transforma o coração de uma mulher de quinta categoria, chamada mulher samaritana, e faz dela uma missionária. Quem é este? É aquele que pega aquele que o negou, como Pedro, e usa como um instrumento poderoso em suas mãos. Quem é este? É aquele que olha para você e pergunta: quem tem te acusado? Recorra àquele que é poderoso para transformar e reescrever a tua história. Louvado seja Deus por isso. Amém, meu irmão? Fica em pé, por gentileza. Vamos louvar a Deus, irmãos. Reflita sobre essa palavra e recorra ao Senhor nesta noite, dizendo: Deus, de fato, não vejo ninguém que possa me acusar. De fato, fiquei sozinho, eu e o Senhor. Era isso que Cristo queria. Irmão, entenda isso: Cristo trabalha no pessoal com a gente. Ele queria ficar sozinho com aquela mulher. Ele queria tratar e forjar o caráter daquela mulher. Você está aqui hoje com outras pessoas no templo. Cristo quer trabalhar com você em sua individualidade. Cristo quer tratar comigo em minha individualidade. Quem te acusa? Em outras palavras, eu e você. É Cristo e as nossas vidas. Muito obrigado, Deus. E que bom que estamos diante daquele que é justiça, mas é cheio de misericórdia e de perdão. Louvado seja Deus. Recorra a Deus, recorra ao Senhor nesta noite. Cantemos, louvemos ao Senhor.